22º domingo do tempo comum do ano A, que nós celebramos em 2011. Que a graça de Deus esteja com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor. Isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, esse domingo é muito especial para nós, como todos os domingos. Nós celebramos sempre o mistério da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E eu espero que todos nós estejamos nesse dia felizes por celebrarmos esse mistério de amor, esse mistério de fé, esse mistério de vida e da verdadeira vida. Estamos dando continuidade ao Evangelho da semana passada. Aqui não vou me deter nos textos de modo geral, até por causa do nosso tempo, mas refletir um pouco para você e para mim, para nós, esse texto fantástico do domingo de hoje. Jesus começa a explicar aos discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, também dos príncipes dos sacerdotes, dos escribas. Sabia que ia morrer e ressuscitar no terceiro dia. Jesus Cristo sabia de que tipo de morte iria padecer. Sabia que tudo isso estava fazendo parte de todo esse mistério salvífico, através dele, realizado na história. Estava cumprindo a vontade do Pai, o desejo do Pai, a lógica de Deus, aquilo que é próprio de Deus. Amar. Lembrando que toda a vida de Jesus Cristo é uma entrega à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que o Filho se entregue para salvar toda a criação, especialmente todos nós seres humanos. Então, ele está aqui para realizar a vontade do Pai. Tendo consciência disso, sabendo da crueldade da cruz e do modo como se processará essa morte, isso também dentro de um contexto de traições, ele antecipa isso para os seus discípulos. E é interessante porque logo após a profissão de fé de Pedro, lembra de domingo passado? O que dizem por aí ser o Filho do Homem?
Depois perguntou aos próprios apóstolos: e vós, quem dizeis que sou eu? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Automaticamente Jesus responde: não fora a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ok, será que Pedro entendeu isso? Será que Pedro entendeu essa expressão de fé? Essa revelação de Deus? Certamente não. Pedro vivia em um contexto que acreditava no Messias glorioso, que não conheceria o fracasso, muito menos um fracasso de cruz. O Messias rei, ele estaria presente aqui para realizar toda a profecia do Antigo Testamento. O Messias deveria assumir o cargo que lhe pertencia já pela história, assumir a cadeira de Davi. Esse Messias deveria agora libertar Israel para sempre de todas as opressões históricas, presente e até no futuro. Deveria formar um forte exército, politicamente forte, combater contra todo o mundo. O pensamento era fantástico. Pedro também participava disso. Mas esse modo de pensar, de poder, de fama, sucesso, de ter, possuir tudo, desejar o mundo, as facilidades do mundo, governar esse mundo, o mundo humano, digamos assim, esse mundo político como nós pensamos hoje a política no mundo inteiro. Esse não era o pensamento de Jesus. Aquilo que estava na cabeça de Jesus era outra coisa. No domingo de Ramos, podemos meditar sobre isso. Jesus entra em Jerusalém. Enquanto todos aclamam, era comum acontecer esse evento, mas aclamando como Rei Davi, a esperança messiânica, Jesus Cristo poderia até entrar montado num cavalo, porque era o sinal do poderio já. Ele entra como servo, montado num jumento. Lembra? Jumento é a coisa mais simples para quem vive principalmente no interior. É o animal que possui principalmente os pobres. É assim que ele entra, montado no jumento. Quer dizer, muitas coisas vão acontecendo na vida de Jesus Cristo que indicam a missão que ele vai realizar. Na cabeça de Jesus, a lógica era outra. Implantar o reino de Deus, certo. Que era o Messias verdadeiro, correto. Ele era o Messias, mas que tipo de Messias? O Messias na condição de servo, que não quer reinar na forma de poder do mundo, mas com outro tipo de poder, o poder de amar, o poder de servir. Ele quer reinar no coração do homem. Ele quer transformar esse homem por dentro, porque ninguém é forte com o poder que o mundo oferece. É assim que se formam os ditadores. Ele quer governar por dentro, transformar esse homem pela alma. Esse homem poder sorrir, livrar-se de todos os males, começar a sentir o prazer de pertencer ao reino de Deus e levar isso para outros, para outras pessoas. Expandir esse reino. É assim que vai concluir o Evangelho. Ide pelo mundo. Evangelizai todos os povos. A grande missão. Mas isso só pode acontecer. Eu só posso falar em nome de um outro se aquele outro já me cativou. Se mora dentro de mim. Se eu moro dentro dele. Se formamos essa comunhão. Não posso dizer perfeita, porque em Deus é perfeita, mas em mim, pecador, como é que eu posso falar de perfeição? Mas o máximo que eu posso, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Jesus Cristo quer reinar no coração do homem. Mas será que é possível isso? O homem o rejeita. Ele quer isso. Ele quer transformar o homem por dentro. Ele quer formar uma sociedade de pessoas livres na alma, na vida, em todo o seu ser. Mas o homem, infelizmente, quer o contrário de Deus, como sempre a história vem mostrando isso.
A única esperança de salvação para o homem é rejeitada pelo próprio homem, que o joga na cruz, tornando Jesus Cristo como se fosse uma desgraça de Deus. Ou seja, o homem professa um Deus próprio, fabricado por ele mesmo, um ídolo que ele domina, que ele pode colocar nas mãos, um tolo para fazer a vontade desse mesmo ser humano. O Deus de Jesus Cristo é o outro. O Deus de Jesus Cristo, ele quer transformar o homem, levar o homem a fazer a sua vontade para o bem do próprio homem e não fazer a vontade do homem, porque o homem quer que o homem pensa. O que é próprio do homem? É ilusão o próprio homem. Pois bem, Jesus Cristo quer transformar essa pessoa. Qual é a condição? Como ser discípulo de um homem desse? Quero sonhar em ter um lugar ao lado dele no seu reino, mas como é o reino dele? Jesus Cristo quer um reino diferente. Quem pensa diferente de Jesus não pode ficar do lado dele. Pedro, quando tenta afastar Jesus Cristo desse ideal que é diferente do que ele pensa como os outros do seu tempo, Deus te livre de tal, Senhor. Isso não há de acontecer com relação à morte, que Jesus Cristo iria abraçar, na verdade, para salvar o homem. Jesus se volta para Pedro e diz: vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Ou seja, pensas como os homens, não pensas segundo Deus. Por diversas vezes o demônio quis afastar Jesus Cristo desse projeto para destruir a vontade do Pai e continuar dominando os corações dos homens. Como acontece hoje, usando a lógica do mundo. E é interessante como muitos de nós abraçam essa vida de um mundo sem graça. E acha que esse mundo, por ter sido feito pelas mãos de Deus, já é o mundo completo, já é o mundo da graça, já é o reino de Deus. Minha gente, isso é ilusão. Esse mundo criado por Deus rejeita Deus. Rejeita Deus nas diversas formas. Até mesmo dentro da igreja, fora da igreja, nas famílias. O que é família hoje? Como é a alegria do mundo de hoje? Qual é a felicidade do mundo de hoje? É carne, é prazer, é poder, é ter. Essas coisas do mundo estão no mundo ainda hoje, já depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Não se iluda. Dialogamos com o mundo não porque queremos ser igual. Estamos no mundo, mas pertencemos a Deus. Precisamos ser sinais de Deus. Renunciar a essa lógica do mundo, o pensamento dos homens. O pensamento do mundo é o pensamento do Satanás. Precisamos pensar do jeito de Deus. Jesus Cristo disse então aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, há de encontrá-la. Dar a vida por Cristo. Sair desse pensamento do mundo, de achar que eu quero fazer aquilo que me agrada, porque aquilo é o que é bom, o que está no meu coração é o que está correto. Vamos pensar segundo Deus. Mas como pensar segundo Deus? Vamos conhecê-lo pela palavra, pela Sagrada Escritura. Vamos conhecê-lo pelo bem, pela simplicidade de vida, pela renúncia das nossas vontades, para realizar a vontade de Deus, que é salvar o outro e salvar a todos. Eu preciso da salvação, mas também preciso ser instrumento para que outros sejam salvos. Eu preciso não ter medo da cruz, da morte, de sair do meu mundo para entrar no mundo de Deus. Eu preciso renunciar aos ídolos, ao prazer da minha carne, ao prazer da minha vida, para viver o prazer de um Deus que acredita na salvação do homem, na salvação do mundo. Deus acredita, porque Ele é Deus. E nós acreditamos? Será que nós acreditamos verdadeiramente no poder do Senhor? Vamos abraçá-lo com coragem. Vamos dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui.
seja feita segundo a tua vontade para sempre, porque eu não encontro no mundo nenhuma razão de ser. A quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa reflexão, uma boa semana, seja bem feliz e um forte abraço para todos.